reflete o caráter de Cristo. É por isso que ele não voltou. Então esta obra do Espírito Santo em nossos corações, ela tem que avançar. E nós temos que abrir caminho para que o Espírito trabalhe. Cristo já poderia ter voltado. Estamos com anos de atraso. Segunda pergunta: quem é esse que vem com as nuvens? Olha o que diz Apocalipse capítulo 1, verso 5. E eu queria ler com vocês duas características apenas desse que vem com as nuvens. Apocalipse capítulo 1, verso 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Quem é esse que vem com as nuvens? Primeiro, é aquele que nos ama. Você sabe o quanto Deus ama você? Nós, como igreja, às vezes cometemos uma falha. Nós doutrinamos muitas pessoas, mas não cristianizamos as pessoas. Inclusive há uma tese doutoral defendida pelo doutor Paulo Silas, onde ele faz um estudo, uma análise dos estudos bíblicos da Igreja Adventista. E a conclusão dele é que nós temos por demasiado doutrina, mas pouco falamos de Cristo. Convencemos as pessoas do sábado e do santuário, mas elas pouco sabem de Jesus. E quando alguém pisa no pé dela na igreja, ela já quer ir embora. Precisamos primeiro levar as pessoas a Cristo. Essa deveria ser a nossa ênfase. As pessoas devem aprender o quanto elas são amadas. Esse que vem com as nuvens é aquele que nos ama. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se eu levasse o microfone até você e perguntasse qual é a pessoa que você mais ama na vida, a resposta está na ponta da língua? Tá, né? Qual é a pessoa que você mais ama na vida? Para alguns aqui vai ser a mãe, o pai, o esposo, a esposa, os filhos. Qual é a pessoa que você mais ama na vida? Na semana passada eu sepultei minha mãe. Foi-se uma das mulheres que eu aprendi a amar, além da minha esposa. E sabe por que eu amava tanto essa mulher de 91 anos? Porque eu já vi essa mulher tirar comida da boca para dar para os filhos. Eu vi essa mulher criar 9 filhos, dos quais eu sou o 8º. Eu vi essa mulher lavar roupa para fora, para ajudar no orçamento doméstico. Eu já fui com essa mulher com trouxas de roupa para a beira do riacho e batendo roupa nas pedras, porque não tínhamos água em casa. Ela lavava as roupas. Como não amar alguém que me amava tanto? Impossível. Só que o nosso amor humano, muitas vezes ele é resposta do cuidado que nós temos. E isso reflete uma lei do céu, que ensina que só o amor gera amor. É por isso que Paulo diz assim: nós o amamos. Por quê? Porque ele nos amou primeiro. É por isso que João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo, para que todo o que nele crê. Salvação é uma resposta ao amor de Deus.
Agora olha para os filhos. Nós amamos nossos filhos. Nós daríamos nossa vida por qualquer um deles. Mas às vezes você se pergunta, o que esses filhos fizeram por você já? Aliás, um pacote de fralda Pampers, R$ 42. Ainda bem que já saíram das fraldas. Os 3 ali foram alimentados com leite de aveia e água de coco. E a gente tinha que acordar cedo para ferver a aveia que estava de molho, bater no liquidificador, abrir coco, misturar para dar. Põe na ponta do lápis quanto um filho custa? Nem coloque, por favor. E sabe o que mais me admira? É ver às vezes dentro da nossa igreja alguns adolescentes, jovens, que acham que dinheiro dá em árvore, que não sabe quanto custa a calça que você está vestindo, não sabe quanto teu pai e tua mãe trabalhou para você usar o tênis que você está usando, ou a sandália que você está. E quando você faz uma retrospectiva, você percebe que você só sabe reclamar. Reclama de tudo, nada está bom. Esse é um alerta para os jovens de nossa igreja. Amem os vossos pais, digam a eles todos os dias que vocês os amam. Se estão longe, telefonem, mostre seu amor, porque um dia será tarde demais. No velório de minha mãe, o pastor dela se aproximou e disse: pastor Arilton, o senhor quer que um outro pastor pregue? Estava ele, o pastor da igreja, estava meu irmão, que também é pastor, estava meu primo, que também é pastor, estava o presidente do campo, estavam 3 departamentais, haviam vários pastores. Pastor, você quer que alguém faça a cerimônia fúnebre? Eu disse: não, eu vou fazer. Eu coloquei na bolsa o meu terno novo para inaugurá-lo nessa cerimônia. Eu vou fazer. Eu tenho uma dívida para com essa mulher que não pode ser paga. Eu quero estar com ela até o último momento, porque ela sempre esteve comigo. É assim que nós amamos. E como Deus ama, não dá para comparar. Se você não lembrar de nada do que eu disser nessa manhã, eu queria que você gravasse uma frase, e que você levasse com você essa frase por todos os dias da sua vida. Deus não nos ama pelas coisas que nós fazemos. Deus nos ama por ser quem nós somos. Deus não nos ama pelas coisas que nós fazemos. Deus nos ama por ser quem somos, filhos e filhas. Não importa o que você faça da sua vida, o Pai sempre amará você. É isso que nós aprendemos com a parábola do filho pródigo. O filho gastou metade da herança, metade dos bens do pai. O filho se envolveu com más companhias. O filho se envolveu com prostitutas. Mas quando o filho voltou para casa, de acordo com Lucas 15, para mim o verso mais lindo da história é o verso 20, onde Jesus diz assim: vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou. Sabe o que significam essas palavras? Para que o filho pudesse ser avistado, enquanto era apenas uma silhueta no horizonte, isso quer dizer que os olhos do pai nunca saíram da estrada. O pai nunca perdeu a esperança de que o filho voltaria. E quando o filho voltou, o pai não o cobrou pelas más ações que ele havia tido. O pai o abraçou. O pai primeiro correu,
Depois o abraçou, o beijou e restituiu tudo o que ele havia perdido. É assim que Deus faz. Quando nós entendemos o quanto Deus nos ama, aí sim nós podemos viver o verdadeiro cristianismo, porque ele é baseado no amor. Eu estava num encontro de jovens, um retiro espiritual de jovens, e enquanto observava a juventude brincando ali numa quadra poliesportiva, uma mãe chegou perto de mim e disse: pastor, o senhor está vendo aquela garota lá do outro lado da quadra? E eu disse: qual? Aquela de vestido vermelho. Sim. Pastor, é minha filha, ela tem 14 anos. O senhor sabe o que essa garota me contou ontem? Essa garota nasceu na igreja, nunca faltou lição de escola sabatina, lá em casa nunca faltou culto matinal e vespertino, fizemos tudo por essa garota. E sabe o que ela me disse ontem? Que ela perdeu a virgindade com o namorado. E agora, pastor, o que eu faço? Minha vida arruinou. Eu disse: eu sei o que você faz. Atravessa a quadra, vai lá, dá um abraço nela, beija sua filha e diga que você a perdoa, que você a ama, que você vai estar do lado dela sempre. Porque se há um momento na história da sua filha que ela está precisando de uma mãe, é agora. Ela está desesperada. E você poderia morrer sem saber, a menos que ela contasse. Ela só contou porque ela confia em você. E ela está desesperada. É assim que Deus faz com a gente. Ele abraça, Ele perdoa, Ele restaura. Esse que vem com as nuvens, Ele nos ama. Ele ama você. Nunca duvide disso. Ele vai estar sempre perto, em todo momento que você precisar. Não há circunstância na sua vida em que Deus não vai estar do seu lado, para te ajudar em todos os momentos. Ele é um Deus presente. Eu sei disso. Há 11 anos atrás, nascia meu primogênito Rafael. Eu estava na sala de cirurgia com minha esposa, nós optamos por parto natural. Alguma coisa aconteceu que meu filho demorou de nascer. Eu assistia tudo segurando a mão de Juliana, minha esposa. Quando a gente ouviu da médica dizer assim: busquem o fórceps. Eu nunca tinha visto um fórceps. E eles trouxeram aquelas duas garras de aço que se entrelaçam, prenderam a cabeça de Rafael e puxaram para fora. Cordão umbilical foi cortado, sem qualquer sinal de vida. E diante dos nossos olhos, Rafael foi colocado em cima de uma maca. E os médicos começaram a tentar fazer com que ele respirasse pela primeira vez. Colocaram um balão de oxigênio nele. Eu e minha esposa acompanhávamos a cena. Foram os minutos mais longos da minha vida. E enquanto os médicos tentavam um procedimento com Rafael, e eu e minha esposa olhávamos a cena, eu fiz uma oração muito breve. E disse para Deus assim: lá em casa tem um quarto. Nós colocamos na porta do quarto uma plaquinha com o nome Rafael. Eu não saio desse hospital sem meu filho e ele vivo.
eu não saio daqui sem ele vivo, porque o Senhor é Deus. 1 minuto se passou, 2 minutos se passaram, cada segundo uma eternidade. Até que Rafael soltou um grito e respirou pela primeira vez. Foi levado para uma sala de tratamento intensivo, porque esse tempo sem oxigenação poderia condená-lo de várias formas. Todos os exames foram feitos e meu filho é perfeito. Nós não sabíamos que passaríamos por essa experiência, mas antes que isso acontecesse, o nome já havia sido dado, porque é um nome bíblico que aparece uma única vez no Antigo Testamento. Mas Rafael em hebraico quer dizer curado por Deus. Não duvide da existência desse Deus. Ele vai estar do seu lado nos melhores e nos piores momentos, porque Ele ama você. E sabe qual a outra verdade desse Deus que está vindo? Ela aparece no verso 18. Em Apocalipse 1,18 nós lemos: sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho em minhas mãos a chave da morte e do inferno. A palavra Hades nesse texto pode ser traduzido também como sepultura. Em outras palavras, Jesus é aquele que tem as chaves da morte e da sepultura, e Ele vai entregar para nós as pessoas que a morte levou. As pessoas que nós amamos e tivemos que sepultar, elas nos serão devolvidas. Cristo volta para isso. Meu coração estava pesaroso em perder minha mãe, mas confortado, porque todas as vezes que eu visitei minha mãe nos últimos anos, eu sou o único filho que está longe dela, estava longe dela. Todas as vezes que visitava minha mãe, na hora de ir embora, eu me aproximava dela e dizia: mãe, a senhora está bem? Ela respondia: estou, filho. Eu perguntava: mãe, a senhora está bem com Deus? Ela dizia: eu estou. Mãe, a senhora está bem para descansar se for necessário? Ela dizia: eu estou. Na última vez que eu perguntei isso, no ano passado, ela não falava mais. Mas quando eu perguntei: mãe, a senhora está bem para descansar? Ela balançou a cabeça. A morte nos separa por um período curto de tempo, mas Jesus vai voltar para devolver as pessoas que a morte levou. Nessa manhã, a Eliane, ela também quer estar pronta para a volta de Jesus. Ela tem 6 filhos. E ela esteve ausente da igreja por 5 anos. Mas nessa manhã, ela vai entrar no tanque agora com o pastor Rafael, porque ela tomou a decisão de voltar aos braços de Jesus. E eu queria convidar o pastor Rafael que entre com a Eliane, que nessa manhã vai selar sua fé com Cristo mais uma vez, através do santo batismo. Querida irmã Eliane, parabéns por sua decisão de voltar aos braços de Jesus. Nessa manhã, ao ser batizada, teus pecados todos serão perdoados, e teu nome escrito no livro da vida lá nos céus. Em obediência à ordem de Cristo, nós pastores
Te batizamos nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu tenho um convite especial a fazer nesta manhã. Você quer mesmo ver Jesus voltar? Você quer estar pronto para a volta dele? Nós vamos ter uma música agora, mais uma vez, com o quarteto. Enquanto eles cantarem, eu queria convidar você, que quer ver Jesus voltar, mas que ainda não passou pelo batismo, ou talvez precisa passar por um rebatismo. Quero convidar você nesta manhã a tomar sua decisão por Jesus.